Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre dispositivos, na forma que esses dispositivos podem ser acessados dentro do sistema operacional Linux, como que nós lemos e escrevemos a partir de dispositivos e como eles são identificados no sistema de arquivos. Então esses são os itens que nós vamos ver na aula de hoje, os tipos de dispositivos, os números, cada dispositivo no Linux é representado por um número, as entradas de dispositivos, né, no Linux nós temos entradas no sistema de arquivos que representam dispositivos. Vamos falar sobre os dispositivos de hardware, alguns dispositivos especiais e os terminais virtuais, os PTY. Então, o Linux e outros sistemas operacionais, como o Windows, se comunicam com o hardware através de um componente de software modular que nós chamamos de driver de dispositivos. Driver de dispositivo ou device driver, em inglês. O driver de dispositivo ele esconde algumas peculiaridades dos protocolos de comunicação do hardware e assim, né, o sistema operacional pode interagir com o hardware através de uma interface padronizada. Então, o driver está ali para facilitar, né, a comunicação do sistema com o hardware. Ele torna algumas coisas mais padronizadas e esconde ali a implementação mais específica daquele hardware. No Linux, os drivers e dispositivos fazem parte do núcleo do sistema. Então, eles podem fazer parte do núcleo de duas formas, né? Ou eles são linkados estaticamente no núcleo, né? Eles estão sempre presentes lá, ou eles podem ser carregados como módulos, né? Eles vão ser carregados dinamicamente no núcleo conforme eles forem necessários. Os drivers eles não são acessíveis por processos do usuário. O usuário não tem acesso direto ao driver, mas ele pode interagir com os drivers através de alguns objetos que aparecem no sistema de arquivos, como se fosse um arquivo. Então, como a gente já viu lá na aula de comunicação entre processos, né, a gente viu que tem pipe, sockets, que aparecem lá no sistema de arquivo como se fosse um arquivo, mas na verdade não é um arquivo, é só uma forma, né, uma porta de comunicação ali com aquela interface, com aquele dispositivo. Então, da mesma forma, acontece aqui com os dispositivos, né? Você tem entradas no sistema de arquivos, e aí você pode usar funções de entrada e saída de baixo nível, ou funções de entrada e saída padrão do C, né, da biblioteca padrão do C, para fazer a comunicação com os drivers, né? Então, essa entrada ali serve para isso, né? Ela não é um arquivo de verdade, mas é uma porta de comunicação com o driver, da mesma forma que nós temos a porta de comunicação com as formas de comunicação entre processos. No Linux também tem alguns objetos no sistema de arquivos que servem para comunicação direta com o núcleo. Eles não estão relacionados diretamente com o dispositivo de hardware, mas eles têm lá um comportamento específico que você pode utilizar em aplicativos, em programas do sistema. Tá? Então não são relacionados com hardware, mas é também uma porta ali de comunicação com o núcleo do sistema. Então, esses arquivos que representam dispositivos, eles não são arquivos comuns. Eles não servem para representar uma região de dados no sistema de arquivos que está no disco. Tá? Então, esses arquivos, na verdade, eles são apenas ali uma porta de comunicação e as leituras e escritas, né, as leituras que são feitas a partir desses arquivos ou as escritas que são feitas nesses arquivos, na verdade, elas vão ser passadas para o driver de dispositivo. Se você tentar ler, você não vai ler de um arquivo, você vai estar lendo do driver. E se você tentar escrever da mesma forma, você não está escrevendo num arquivo, você está escrevendo no driver. E o driver vai decidir o que fazer com isso, vai provavelmente ter alguma relação com o hardware que está por trás, né. Então, por exemplo, uma impressora, você pode passar a informação que você está querendo imprimir, né, o conteúdo que você quer imprimir, você passa para esse driver, e esse driver se encarrega aí de fazer o processo de enviar isso para a impressora da maneira que a impressora espera. E existem 2 tipos de arquivos de dispositivos, os de caractere e os de bloco.
Os de caractere, eles representam um dispositivo de hardware que lê ou escreve um fluxo serial de bytes de dados. Tá? Então, são escritas e leituras que são feitas em sequência, como, por exemplo, as portas seriais, as portas paralelas, os drives de fita, dispositivo terminal, placa de som, né? Qualquer um desses hardwares que tem essa relação de escrita sequencial ou leitura sequencial, se encaixa aqui como dispositivo de caractere, tá? O que que é um dispositivo de bloco? O de bloco é um dispositivo que o hardware pode ler ou escrever em blocos de tamanho fixo, mas com acesso aleatório. Você pode ler algo do começo, depois algo mais próximo do final, volta para trás, enfim. Como são os discos, né? Os discos rígidos são assim. Num disco rígido, você pode querer ler um arquivo de qualquer parte do disco em qualquer momento. O próprio arquivo pode estar espalhado ali pelo disco em blocos, em posições totalmente diferentes. Então, nesse caso, você está usando, um dispositivo de bloco. Ele pode ser lido de maneira aleatória, né, diferente de um dispositivo de caractere, em que a leitura é sempre sequencial. Normalmente, os programas não usam dispositivos de bloco diretamente. Então, os discos eles são representados com os dispositivos de bloco, mas o seu programa não vai lá diretamente em um bloco para acessar um conteúdo que está lá. Para isso, a gente tem o sistema de arquivos. Então, o que a gente faz é montar o sistema de arquivos, né, no Linux, e aí você acessa os arquivos pelo nome, né, pelo diretório, pelo nome, e cabe ao sistema de arquivos ir lá no bloco e recuperar essa informação. Então, nós nunca precisamos, né, num programa comum, você não precisa acessar diretamente o bloco. Você vai acessar o diretório, acessar o arquivo, e o sistema de arquivos é que vai cuidar de recuperar esse conteúdo que pertence ao arquivo. Aí ele sim é que vai acessar os blocos. Então, lembrem-se disso, né? O programa tradicional, ele não acessa o bloco, ele sempre faz através do arquivo, os arquivos normais, né? Não os arquivos do dispositivo, os arquivos regulares aí do sistema e dos diretórios. Os dispositivos no Linux são identificados por dois números. É um número principal e um número secundário. O número principal especifica qual que é o driver que corresponde, né, àquele dispositivo. E o número secundário vai distinguir diferentes dispositivos que são controlados pelo mesmo driver. Então, por exemplo, o número principal 3, ele corresponde à controladora IDE primária. Tá? Então, controlador IDE, já não se usa mais muito controladoras IDE, mas esse número ainda pertence, né, às controladoras IDE. Então, daí o dispositivo mestre, cada controlador IDE tem um dispositivo mestre e um dispositivo escravo. O dispositivo mestre vai ter o número secundário 0 e o escravo vai ter o número secundário 64. E aí você tem as partições dentro dos dispositivos mestre, né, e do dispositivo escravo. No dispositivo mestre, as partições vão ser indicadas sequencialmente aí por 1, 2, 3, né, valores acima de 0. E no dispositivo escravo, elas vão ser identificadas por 65, 66, 67. Tá? Então, né, cada driver vai ter aí o seu número principal e os dispositivos que são controlados por aquele driver, né? Então, no caso da IDE, a mesma controladora vai controlar, né, o dispositivo mestre e o dispositivo escravo. Então, o número principal é igual, muda só o número secundário. Então, as entradas de dispositivos lá no sistema de arquivos, elas são parecidas com arquivos normais. Algumas operações são iguais a de arquivos normais, enquanto que outras são diferentes. Por exemplo, para mover uma entrada de dispositivo para outro diretório, você pode usar o MV, o mesmo comando que você usa para mover arquivos normais. Se você quiser excluir uma entrada de dispositivo, você pode usar o RM, né, o mesmo comando que você usa para excluir qualquer tipo de arquivo. Mas tem algumas diferenças, né? Se você tenta copiar um arquivo desse de entrada de dispositivo, ele não vai copiar o arquivo. Na verdade, ele vai pegar bytes do dispositivo, né? Se você usa lá um CP, ele vai pegar bytes do dispositivo
e se ele suportar a leitura, né, se for um dispositivo que se suporta a leitura. E vai escrever esses bytes no arquivo de destino, tá. Então, ele vai fazer a leitura ali do que ele conseguir, o que você vai gerar como destino é um arquivo que contém o conteúdo, né, que foi lido desse driver de dispositivo. Então é diferente de um arquivo comum. E se você tenta escrever em cima, né, sobrescrever esse arquivo, de dispositivo, na verdade o que você vai estar fazendo é escrever bytes no dispositivo correspondente. Então você pega lá um arquivo e tenta copiar ele por cima dessa entrada de dispositivo. O que vai acontecer é que o sistema vai pegar o conteúdo desse arquivo e vai jogar nessa entrada de dispositivo, né, como no caso da impressora, né, como eu falei, esse conteúdo poderia ser, né, o conteúdo que você vai enviar para a impressora. Você joga ele ali nessa entrada de dispositivo e ela vai então para a impressora. As entradas de dispositivos podem ser criadas no sistema usando o comando mknode, ou dentro de um programa existe também a função mknode, e os dois só podem ser usados pelo root. Só que tem um porém aí, né? Criar a entrada de dispositivo no sistema de arquivos não vai implicar na instalação do driver, né? O driver precisa já estar instalado para que você possa acessá-lo através dessa entrada. Então, assim, a entrada de dispositivo ela é só uma porta, né? Um portal de comunicação com o driver, caso esse driver exista, né? Então, a ideia não é usar o não se normalmente a gente não precisa usar o mknode, né, a gente usa as entradas de dispositivos que já existem no sistema. Para criar uma entrada de dispositivo usando o mknode, nós temos 4 argumentos. O primeiro é o caminho aonde essa entrada vai ser criada no sistema de arquivos. O segundo argumento, ele vai ser a letra B ou a letra C. B para dispositivo de bloco e C para dispositivo de caractere. O terceiro argumento é o número de dispositivo principal. E o quarto argumento é o número de dispositivo secundário. E aqui nós temos um exemplo, né, do uso do mknode para criar no diretório atual uma entrada de dispositivo chamada LP0, que vai ser um dispositivo de caractere, com número principal 6 e número secundário 0. Quando nós listamos um diretório com o comando ls, usando a flag L ou a flag O, ele vai mostrar, né, as permissões, e junto com as permissões, a primeira letrinha aqui, nós já vimos que ela serve para identificar alguns arquivos especiais, né? Então, nós já vimos lá nas aulas passadas que a letra P identifica um FIFO, que a letra S identifica um socket, e agora nós vemos que tem também a letra B e a letra C. A letra B identifica um dispositivo de bloco e a letra C identifica um dispositivo de caractere. Então, aqui temos um exemplo, né, criado com aquele comando do slide anterior, e ele criou então aqui o LP0, que é um dispositivo de caractere. Então, por isso que está aparecendo essa letrinha C aqui. E dependendo da distribuição que você está usando, né, no caso aqui é o Ubuntu, aparece esse LP0 aqui, com essa cor diferente e esse fundo diferente. Tá? Então, isso é da distribuição, né? Algumas distribuições incluem aí um bash que, por padrão, ele já exibe com uma cor diferente aqui o dispositivo especial. Mas isso é tudo configurável, claro, né? Mas identificando esse C aqui, você já sabe que é um dispositivo de caractere. Dentro de um programa, você pode obter essas informações com stat. E se você precisar remover uma entrada dessa que foi criada, né, com mknode, por exemplo, você pode usar o rm, né, o mesmo rm que a gente usa para remover um arquivo comum. Lembrando que quando você remove uma entrada de dispositivo, você está removendo a entrada de dispositivo, você não está removendo o driver. O driver vai continuar instalado. Tá? Ele vai remover só a entrada que está lá no sistema de arquivos.
Por convenção, os sistemas Linux incluem um diretório, que é o /dev, que ele tem entradas de dispositivo para os dispositivos que ele conhece, que o sistema já conhece. Esses nomes, eles são padronizados e eles correspondem então a números de dispositivos. Então, aqui tem um exemplo, né? O disco SATA e as respectivas partições dele, né? Se eu listar lá no meu diretório, né? ls-l, dev sd asterisco, né? Listar tudo que começa com SD, ele vai mostrar aqui o meu disco e as 3 partições, né, que o meu disco tem: SDA1, SDA2 e SDA5, tá. Então isso pode variar, né, dependendo do sistema, mas, né, por convenção, lá no /dev nós temos todas as entradas para dispositivos conhecidos. Ler e escrever de um dispositivo de caracteres pode ser tão simples quanto ler ou escrever de um arquivo comum. Então, por exemplo, se existir uma impressora paralela no sistema, nós podemos fazer a impressão de um documento usando esse comando aqui, tá. Então, vamos supor que você tem lá um comando que chama documento.txt, você quer fazer a impressão. Você vai usar o cat, né, o cat ele, se você usar ele sozinho, né, com o documento, ele vai exibir o conteúdo desse documento no terminal. Se você redireciona a saída dele para, né, redireciona a saída padrão para o /dev/lp0, que representa, né, que é um portal aqui para a impressora paralela, ele vai redirecionar então esse texto para a impressora e ele vai conseguir imprimir. Isso só vai funcionar, claro, se o processo, se o usuário tiver permissão de escrita no dev-lp0. Em geral, essa permissão quem tem é só o root e o daemon de impressão, porque nós não costumamos fazer impressão dessa forma. É uma forma que pode ser feita, né, mas em geral a gente faz isso via spool, para poder liberar já o processo que está fazendo a impressão. Então, a gente acaba fazendo isso através do daemon de impressão. Mas, né, se a gente quiser acessar diretamente a impressora, dá para fazer dessa forma. Também só funciona se a impressora tiver capacidade de impressão de texto simples não formatado. Algumas impressoras podem não ter essa capacidade nos seus drivers e aí não vai funcionar. Mas em a maioria das impressoras, né, principalmente as impressoras matriciais, né, mais antigas, elas eram bastante usadas até dessa forma. Você conseguia redirecionar dados de um programa, de um arquivo qualquer, usando um redirecionamento diretamente para a porta da impressora. Hoje em dia, a porta paralela, né, tá caindo em desuso, né, as placas mães atuais já nem vêm mais com essa porta, né, por padrão, mas, isso aqui também funciona para impressoras USB, por exemplo. Aí você tem, em vez de dev LP0, você pode ter um dev USB dev/USB/LP0, por exemplo. Basta olhar lá então, né, na lista de dispositivos, se tiver uma impressora instalada, o driver tiver instalado, provavelmente vai ter uma entrada lá que corresponde à impressora, e aí ela pode ser acessada diretamente aí pelo root para jogar alguma coisa diretamente para o driver de impressão. E da mesma forma que nós fizemos ali pela shell, né, também dá para fazer o envio de dados a um dispositivo através de programação, né, dentro do programa, né, usando funções, entrada e saída de baixo nível, para enviar o conteúdo de um determinado buffer para, por exemplo, a dev LP0, que seria lá a impressora paralela. Então, uma forma de fazer isso, né, você abrir o dispositivo, né, usando o Open normalmente aqui nele, vai ser criado então um escritor de arquivo para ele, e aí você escreve nesse escritor de arquivo. O que você escrever nele, na verdade, vai estar sendo escrito então no dispositivo, né? Através dessa entrada do dispositivo, você está escrevendo diretamente aí no driver da impressora. Então, para fazer a impressão dentro de um programa, diretamente, né? Sem usar o daemon, que não é a maneira convencional, lembrando novamente, não é a maneira convencional de se fazer, mas se você quiser fazer, você consegue
fazendo a abertura diretamente do dispositivo. Nesse caso, né, porta paralela, que já não se usa com muita frequência, né, já é mais de sistema legado, mas também dá para fazer isso, né, com impressoras USB, usando aí o dispositivo correto, né, provavelmente o /dev, /usb, /lp0. Então dá para fazer isso via programação também. Nos próximos slides vão ser listados alguns dispositivos de bloco e dispositivos de caractere mais comuns. Vamos falar agora aqui dos dispositivos de bloco. Então, drive de disco flexível, né, o disquete, que está também caindo em desuso, mas se você tiver um sistema mais antigo, você consegue acessar o driver da controladora de disco flexível através do dev fd0 ou dev fd1 para o primeiro drive disquete ou o segundo. Eles levam o número principal 2 e o secundário 0 e 1, dependendo aí de qual o drive. A controladora IDE também, né, já está sendo cada vez menos usada, mas você tem lá, então, cada controlador IDE pode ter um dispositivo mestre, um dispositivo escravo, né? O cabo IDE, normalmente, você conecta já 2 dispositivos nele. E o dispositivo mestre é acessível com dev HDA e o escravo com dev HDB. E aí as partições, né, levam números, né? HDA1 e da escrava, né, HDB1, HDB2 e assim por diante. Cada partição fica com um número aqui e é acessível por uma entrada de dispositivo. Eles levam o número principal 3, secundário aí 0 para o dispositivo e de 1 em diante para as partições. No caso do escravo, 64 para o dispositivo e 65 para as partições. Você pode ter uma segunda controladora IDE, né, para acessar daí também um dispositivo mestre e um escravo. Nesse caso vai ser HDC, HDD, né, vai usando as letras. Dispositivos SCSI ou SATA são acessíveis com dev SDA ou dev SDB para o segundo disco SCSI ou SATA. Drive de CD, drive de CD-ROM, tanto SCSI quanto SATA são acessíveis normalmente com dev SDC0 ou dev SDC1, número principal 11, secundário 0, 1, né? E os discos SCSI levam o número 8. E a segunda controladora IDE, número 22, que eu não tinha comentado também. Então, aqui é só alguns exemplos, né? Tem muito mais do que isso. Aqui são alguns dos mais comuns. Dispositivos de caractere, então portas paralelas, né? Primeira porta paralela, segunda porta paralela, em geral acessível com dev LP0 ou dev par0, dev LP1 ou dev par1. Número principal 6, secundário 0 ou 1. Primeira porta serial acessível dev TTY S0, a segunda dev TTY S1, número principal 4. Drives de fita IDE, HT0, número principal 37. Drive de fita SCSI, ST0, né, ST1 para o segundo, número principal é o 9. O console do sistema acessível em dev console, número principal 5. Terminal virtual acessível com TTY, TTY1, TTY2, para acessar os terminais virtuais. O número principal é o 4. Terminal do processo atual você pode acessar via DevTTY, então isso é dinâmico, né? Para cada processo, se você acessar o DevTTY, vai retornar o terminal virtual dele, daquele processo. E placa de som, normalmente acessível em dev/áudio, número principal 14. Então, também, novamente, só alguns exemplos. Podem ter muitos outros aí, cada sistema tem aí os dispositivos de acordo com os drivers, né, de acordo com o hardware que está instalado nele. É comum existir mais de uma entrada para o mesmo hardware. E aí o que vai mudar é a semântica que é oferecida. Então, por exemplo, caso de fitas IDE, é comum ter lá o HT0 e o NHT0. Os dois, na verdade, vão estar acessando o mesmo dispositivo. Mas o HT0, ele rebobina a fita quando você fecha o descritor. Então, você deu lá um open, escreveu tudo que tinha que escrever na fita, lá, um backup, alguma coisa, e a hora que você dá um close, ela vai, o dispositivo de hardware vai
saber que ele precisa rebobinar essa fita, ele vai rebobinar automaticamente. Em alguns casos, você não quer que ele rebobine, você vai usar essa fita várias vezes e vai continuar escrevendo do ponto onde ela parou. Então, nesse caso, você não usa o HT0, você usa o NHT0. Ele faz a mesma coisa que o HT0, só que no final ele não rebobina a fita automaticamente. Então, pode acontecer, né, é comum ter entradas diferentes aí para o mesmo dispositivo, mas cuidado ao usá-las, porque elas podem ter semânticas diferentes também. Em alguns casos, nós podemos querer escrever diretamente para dispositivos de caractere. Tá? Não é tão comum, mas existem situações em que pode valer a pena fazer isso. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Um programa terminal pode estar acessando um modem diretamente através da porta serial. Então, o que é digitado no terminal é passado diretamente para esse computador remoto. Então, nesse caso, convém às vezes você escrever diretamente nesse dispositivo da porta serial. Tudo vai ser diretamente passado para o modem. Um programa de backup em fita, às vezes ele não quer usar um software especial que tem lá todo um tratamento específico, porque isso pode, de certa forma, engessar ali aquilo que você está fazendo. De repente você tem uma rotina especial, um esquema de compressão, de checagem próprio de um determinado software e você quer fazer a escrita diretamente na fita, né? E aí você pode querer acessar diretamente lá o driver, né? Acessar o dispositivo diretamente através do dev correspondente. Outro caso, um programa precisa ler uma senha e ele quer acessar diretamente o terminal, para evitar que algum script use um redirecionamento de entrada e de saída padrão, por questão de segurança. Eu poderia fazer um programinha lá que ficasse tentando várias senhas, por exemplo, e usando para isso um redirecionamento da entrada padrão, né? Poderia fazer isso. Mas o programa pode optar, então, por não fazer essa leitura da maneira tradicional. Ele vai ler diretamente o acesso ao terminal diretamente para evitar esse tipo de redirecionamento, questão de segurança. Então, tem algumas situações em que nós podemos optar por ler ou escrever diretamente no dispositivo de caractere. Tá? Não é algo tão comum, né? Algo tão do dia a dia, mas pode acontecer também. O Linux também fornece alguns dispositivos de caractere que não correspondem a dispositivo de hardware. Tá? São dispositivos especiais que têm alguns usos bem específicos. Todos eles usam o número de dispositivo principal 1 e isso está associado com o dispositivo de memória do próprio núcleo. Tá? Então não corresponde a um driver de dispositivo, mas sim ao dispositivo de memória do núcleo. Um dispositivo especial bastante útil é o /dev/null. Ele tem dois propósitos, tá? Tudo que você escrever em /dev/null é descartado, é jogado fora. Então, se você tem lá um determinado comando que ele exibe lá uma saída que você não quer ver, você não quer ela no terminal, e você não quer que ela seja salva num arquivo, você quer simplesmente descartar essa saída, mas o seu programa, aquele programa, você não tem acesso ao código dele, ele não te dá a opção de descartar essa saída e não exibir uma saída. Ele sempre vai exibir uma saída que de repente você não quer ver. Como que você pode fazer com ela? Direciona ela para o /dev/null. Automaticamente ela vai ser descartada. Tá? Não precisa jogar num arquivo e depois apagar o arquivo, por exemplo. Ou, né, jogar no terminal e depois ter que ficar ignorando ali o que está aparecendo no terminal, enfim, jogando um monte de sujeira, alguma coisa que o usuário não vai entender. Então você pode simplesmente jogar aí, redireciona para o dev/null e isso vai ser jogado, vai ser descartado. E se você lê do dev/null? Se você lê do dev/null, isso vai resultar em um fim de arquivo. Então você quer testar como que o seu programa se comporta quando ele acha lá um sinal de final de arquivo, você não precisa criar um arquivo só para isso e fazer o teste. Você pode simplesmente mandar ele abrir o dev/null e aí ele vai achar lá diretamente um sinal de final de arquivo. Tá? Então, alguns exemplos do que você pode fazer é tentar copiar o dev/null para um arquivo vazio. Ele vai gerar um arquivo vazio. Você vai tentar copiar, equivale a tentar copiar de um dispositivo que não só vai ter lá um sinal de final de arquivo. Então, vai fazer o quê? Vai gerar um arquivo vazio.
E da mesma forma, né, se você listar lá em seguida, você vai ver, né, pode fazer esses comandinhos aqui no seu terminal, se você listar em seguida, vai aparecer um arquivo lá de tamanho zero, porque, né, ele copiou do devnull, que tem só um sinal de fim de arquivo, não tem nada dentro além disso, tá? Então, /dev /null, bastante útil em algumas ocasiões. Um outro dispositivo especial bastante interessante é o /dev /0. Ele se comporta como um arquivo de tamanho infinito, que dentro dele só tem byte zero. Então é bastante usado para alocar memória. De repente você aloca lá uma memória e, por padrão, ela não vai ser preenchida, né? Ela vai estar com o conteúdo que, né, que já estava lá antes. Então você vai, por algum motivo você quer deixá-la preenchida tudo com zero até que ela seja usada para alguma outra coisa, você pode fazer a leitura, né, do /dev /0 para, de repente, preencher lá um buffer só com zero, para evitar, né, evitar falhas, evitar que numa programação menos cuidadosa aí você acabe lendo algum lixo que foi deixado por outro trecho do código ou por outro programa, enfim, né? Então, dessa forma, você pode alocar memória e já zerá-la, né? Deixá-la só com byte zero para evitar algum problema mais tarde. Outro dispositivo especial interessante é o /dev /full, tá? Full de cheio, né? Ele se comporta como se fosse um arquivo no sistema de arquivos que não tem mais espaço. Você não tem mais como colocar mais nada dentro dele. Então, uma escrita para o dev /full causa uma falha e ajusta lá o número de erro para E no SPC, né? No space, que indica que o dispositivo está cheio. Então, de repente, você quer saber como que o seu programa vai se comportar se ele tiver que escrever em um arquivo e esse arquivo tiver num disco que já está cheio, né? Você não vai precisar encher um disco só para simular esse comportamento. Você pode simplesmente, na hora de passar o nome do arquivo, passa /dev /full. E aí o sistema vai simular esse disco cheio aí para você, e aí você já sabe como que seu sistema vai reagir, como que seu programa vai reagir. Então, se você tenta, por exemplo, copiar qualquer coisa para /dev /full, ele vai dar uma mensagem de erro que o arquivo, né, não tem como escrever mais nada, porque não tem espaço. Então, é muito útil para você fazer esse tipo de teste. Ver como que seu programa vai se comportar se ele ficar sem espaço em disco. É uma coisa que muita gente não testa, mas que pode acontecer no dia a dia, né? Você vai escrever e o disco está cheio. E aí? Como que o programa reage? Ele vai conseguir se recuperar disso? Ou ele vai travar e dar um erro lá, né? Então, é interessante, né? Esse dispositivo é bem útil para esse tipo de teste. Um outro tipo de dispositivo especial muito interessante é aquele que inclui os dispositivos de números aleatórios, tá? Então, a gente tem o dev random e o dev urandom. E eles fornecem acesso a um gerador de números aleatórios que está embutido no núcleo do Linux. E por que a gente vai querer usar esses geradores, tá? Vocês já devem ter, em várias outras disciplinas do curso aí, já devem ter usado o rand, né? Então, o rand é bastante comum a gente utilizar ele para gerar números pseudo-aleatórios, né? Não são totalmente aleatórios, porque pela própria natureza determinística do computador, nós não vamos conseguir gerar números totalmente aleatórios com ele. Então, o que o rand faz é gerar um número pseudo-aleatório, né? Ele usa lá uma função que vai gerar uma sequência de números que, para a maioria dos efeitos que a gente precisa, é aleatório, né? Equivale a um aleatório aí para a maioria dos usos, né? Mas tem um problema com esse tipo de função como o rand, né, da biblioteca padrão do C. É que esses números que ele gera dependem da semente que você usa. Em geral, a gente lança lá a semente no início do programa, ela pega algum parâmetro como data e hora do sistema, por exemplo, e usa como semente. Então, se você executa o programa várias vezes, ele não vai gerar a mesma sequência. Mas se você quiser que ele gere sempre a mesma sequência, você pode simplesmente lançar uma semente fixa, né? Você lança lá uma semente com valor determinado e toda vez que você usar aquela mesma semente, você vai produzir a mesma sequência. E esse tipo de sequência fixa, né, a partir de uma semente,
pode causar problemas de segurança se você estiver usando esses números aleatórios num algoritmo de criptografia, por exemplo. Porque se alguém conseguir descobrir qual que é a sua semente, vai conseguir descobrir quais são os números aleatórios que você vai gerar. Então, não é muito interessante usar esse tipo de função para algo que realmente precise de segurança, como a criptografia, né. Num vacilo aí que essa semente for descoberta, né, se ela conseguir ser deduzida de alguma forma, você não tem mais, né, números realmente aleatórios, porque uma outra pessoa vai conseguir gerar esses mesmos números. Então, uma forma de evitar isso é usar o dev random e o dev random. Por quê? Eles usam uma fonte externa de aleatoriedade, tá? Que no caso é você, é o usuário mesmo que vai ser usado como fonte externa. Como assim? Simples, ele vai pegar as ações de entrada do usuário. Por exemplo, o tempo que ele pressiona as teclas, o movimento que ele faz no mouse, e ele gera assim números aleatórios de alta qualidade. Se você colocar duas pessoas para digitar o mesmo texto, nunca elas vão, né, digitar com a mesma sequência, com assim, a mesma sequência, ok, mesma sequência de teclas, mas o tempo entre uma tecla e outra vai variar. A mesma pessoa digitando duas vezes a mesma coisa não vai ter exatamente o mesmo tempo entre cada tecla. Se eu precisar mover meu mouse do ponto A para o ponto B, não necessariamente eu vou fazer a mesma trajetória todas as vezes, né. Então, tenho aqui alguma aleatoriedade, né, que é mais confiável do que o que eu consigo obter internamente no sistema. É mais confiável do que eu usar lá uma função que gera números pseudo-aleatórios. Então, é para isso que serve, né, o dev random e o dev random. Quando você precisar de um número aleatório mais confiável do que aquele que você gera com rand, você pode usar esses dispositivos especiais para isso. Então agora vocês podem testar aí o dev random e o dev random para ver a diferença entre eles. Para isso vocês podem usar esses dois comandos aqui, tá? Testa primeiro esse daqui no seu terminal, depois você testa esse daqui e observa a diferença entre eles. Pode pausar aí um pouquinho o vídeo, depois vocês voltam aqui para eu explicar. Testaram? Então, vamos falar primeiro do random, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo, eles vão gerar números aleatórios usando a entropia, né? Usando como fonte de entropia aí a movimentação do mouse e outras informações aí que são passadas pelo usuário, né? Então, a diferença entre eles é que quando você pede um número aleatório para o random, ele vai sempre te devolver um número. Por isso que quando você coloca um loop pedindo números aleatórios, ele não vai parar de gerar. Então, vocês, quando mandaram executar esse comando aqui, ele só parou quando você digitou lá um Ctrl C, porque ele não para. Se ele tiver entropia, ele gera, se ele não tiver, ele também gera. Só que é claro que se você precisa de muitos números e ele não tem entropia suficiente e ele continua gerando, aí não é um número aleatório tão confiável, né? Aí ele já está gerando sem ter entropia suficiente. Enquanto que o random não. Tá? O random, você pede para ele gerar, ele gera se ele tiver lá, né, no estoque de entropia dele, né, no buffer de entropia, ele tiver informação suficiente. Se ele não tiver, ele bloqueia. Ele bloqueia e fica esperando ter entropia. Quando que vai ter entropia, né? Conforme você vai mexendo o mouse, né? Então, se você fez o teste lá e viu que ele travou, e se você reparasse, se você mexer o mouse, ficar mexendo rapidamente o mouse ali no seu terminal, você vê que ele começa a gerar mais. Por quê? Porque você está gerando entropia. Talvez vocês já tenham visto isso em algum sistema na web, que pede para você gerar uma chave criptográfica, por exemplo, e aí ele fala para você, olha, mexe aí o seu mouse rapidamente até encher uma barrinha aqui, para poder gerar a sua chave, né? Alguns softwares fazem isso, né, quando você vai lá gerar uma chave criptográfica. Por que que ele faz isso? Porque ele está pedindo para você gerar a entropia, para você mexer o mouse e gerar a entropia que ele precisa para poder gerar um número aleatório confiável, tá? Então a diferença é essa. Se não tiver entropia, ele bloqueia e fica esperando a entropia surgir, tá? Então você vai ter que mexer lá o mouse até
o gerador de entropia dele encher. Enquanto que o outro não, o outro ele vai gerar independente de ter entropia ou não, e aí ele vai gerar números menos confiáveis. Então, se você está buscando algo mais confiável, é recomendável aí usar o random e não o urandom, tá? Lembrando que essa diferença aqui de comportamento, ela é bastante observável no Ubuntu, tá? No Ubuntu ele está funcionando legal, assim, dá para ver bem a diferença. No Fedora, pelo menos das últimas vezes que eu testei, ele, mesmo no random, ele fica gerando números indefinidamente. Não sei exatamente por que que isso acontece, mas o que eu consegui encontrar a respeito é que o Fedora está usando fontes adicionais aí de entropia, além do sinal do mouse e do teclado. Tá? Então, não sei exatamente que fontes seriam essas. Sei que alguns processadores, né, têm instruções específicas para gerar números aleatórios em hardware. Pode ser isso que ele está usando, ou pode ser alguma outra informação, como o próprio sinal de rede, enfim, não sei dizer exatamente, mas no Fedora você não vai notar essa diferença porque ele busca fontes adicionais de entropia. No Ubuntu, pelo menos até a versão 18 aqui, que é a que eu estou testando, por padrão, ele ainda busca só a entropia da entrada de usuário, de teclado, de mouse, então ele vai gerar números mais devagar. Tá? É isso. E aqui temos um código, né? Vocês têm ele aí como randomNumber.c, que tem uma função para gerar números aleatórios usando o devrandom. Tá? Então, na verdade, se vocês precisarem aí de um código, precisarem usar o devrandom, aqui já está mais mastigadinho, né? Tá com o descritor já criado para abrir esse dispositivo especial, né? E aí ele vai fazer a geração a partir da leitura aí desse, desse dispositivo especial, tá? Então, é isso que está nesse código aqui. Você passa daí número mínimo e número máximo, e a partir do número que ele gerou, ele vai normalizar aí para o valor que você determinou. Agora vamos falar um pouco sobre os PTYs. PTY são pseudoterminais. Para cada janela de terminal que você abre aí dentro da sua interface gráfica, o Linux vai criar uma entrada dentro do dev PTS. Tá? Então tem um diretório lá, PTS dentro do dev, e aí aqui você vai ter subdiretórios que vão ser criados dinamicamente conforme você abre e fecha terminais. Tá? Então o conteúdo desse dev PTS ele é dinâmico, ele vai variar em função do estado do sistema atual, do sistema que está sendo executado. Os PTYs, os terminais, os pseudos terminais, eles são numerados e cada PTY corresponde, então, a uma entrada dentro do dev PTS. Tá? É um número 0, 1, 2, 3 que ele vai criando ali para cada terminal, para cada pseudo terminal que for criado. Você consegue verificar qual que é o terminal associado com o processo usando o PS com a flag O e passando aqui, né, o TTY como um dos elementos que você quer visualizar. Né? Então, aqui no caso, o PID, né, foi passado, o CMD, que é o comando que foi usado para criar o processo, e o TTY é o terminal associado. E você consegue saber para cada processo qual que é o terminal que está associado. Uma brincadeira que vocês podem fazer aí, para entender melhor esse conceito do PTY, tá? Então faz o seguinte, vai lá no seu Linux, abre dois terminais. E você pode determinar o PTY associado com cada um desses terminais usando o PS. Né? PS com a flag O e constando aí o TTY como uma das informações que você quer. E aí você consegue, né, vendo lá qual que é o terminal associado ao bash ou ao próprio PS, você consegue ver qual que é o PTS associado. Inclusive você pode, se você quiser, isso aqui é opcional na verdade, né? Você pode listar lá, né, o dev PTS e o número que você obteve. Tá? Então, no meu caso, eu obtive 0 em um terminal, 2 no outro. Pode ser que vocês obtenham outros números aí, dependendo de quantos terminais estão abertos e a ordem que eles foram abertos, enfim.
Esse valor pode variar, mas você pode listar passando lá o valor que você obteve. E aí você vai no outro terminal, né, então no caso, eu obtive 0 e 2, eu fui no terminal 0 e eu mandei um eco, só que eu redirecionei esse eco para o dev PTS2, que é o PTS, que é o PTY do segundo terminal, né. E aí essa mensagem vai aparecer lá, tá. E então vocês podem fazer esse teste, né, pausa aí um pouquinho o vídeo, faz lá o teste e provavelmente vocês vão obter aí um resultado similar a esse que eu consegui. O que nós usamos até agora foram pseudo-terminais, porque a gente estava usando a interface gráfica. Na interface gráfica, a gente não está usando o terminal virtual de verdade, a gente está usando um terminal, um pseudo-terminal, porque quem está controlando, na verdade, para o software, né, que está em execução, é como se fosse um terminal. Mas quem está controlando, na verdade, não é um terminal propriamente, é um outro software, certo? Mas vocês podem também acessar o terminal virtual de verdade em modo de texto, pressionando aí, ao mesmo tempo, Ctrl Alt e F3, tá? Ctrl Alt F3 é o que está funcionando no Ubuntu 18, tá? O Ubuntu 18 ele está rodando no F2, ele está rodando a interface gráfica, e aí, pelo menos aqui na minha instalação. E aí você pode acessar terminais virtuais com F3, com F4, com F5 e com F6, tá? Em versões mais antigas do Ubuntu era o F1 que era o terminal que você poderia acessar, tá? Então isso varia conforme a distribuição, conforme a versão, né? Mas é certo que a interface gráfica vai estar rodando em um desses terminais virtuais e os outros vão estar disponíveis aí. Então você pode entrar em algum desses que está disponível, fazer ali o seu login e aí você pode digitar o PS e pedir lá, né, o PID, o TTY e vai aparecer, em vez de aparecer daí um PTS, vai aparecer TTY realmente como terminal, né, porque é um terminal virtual que vai estar rodando, né, fora da interface gráfica, tá. Depois para vocês voltarem para a interface gráfica, no meu caso é Ctrl Alt F2, volta lá para a interface gráfica. Pode ser algum outro F aí, dependendo da versão e distribuição que vocês estiverem usando. E o último assunto de hoje, a chamada de sistema IOCTL, que é uma chamada de sistema que serve para controlar alguns dispositivos de hardware. O primeiro argumento é um descritor de arquivos que tem que estar aberto com o dispositivo que vai ser controlado. E o segundo argumento é um código de requisição que vai indicar qual que é a operação que deve ser realizada. E podem haver alguns argumentos adicionais, dependendo de qual que é essa requisição que está sendo pedida. Então, muitos dos códigos de requisição estão listados na página de manual, na página IOCTL List. E para usar o IOCTL, você precisa ter algum conhecimento detalhado do driver dispositivo, tá? Porque você vai passar um comando que ele precisa entender, e isso varia conforme o hardware, né? Então, isso é algo que requer aí um certo conhecimento de como o hardware funciona, de como o driver está implementado. E nós temos um exemplo aqui a seguir. Então, o exemplo que nós vamos ver é um pequeno programinha que serve para ejetar o disco que está dentro de um drive de CD-ROM. Tá? Ele vai receber como parâmetro o nome do dispositivo que corresponde ao drive de CD-ROM. Na maioria das distribuições, você tem um dev CD-ROM que serve para isso. Caso não tenha, você precisa verificar, né, se for um disco IDE, um drive IDE ou um drive SATA, né, dependendo de qual for, tem lá o, o código, né, o device que corresponde, né, àquele dispositivo SATA ou aquele dispositivo
IDE e aí você usa diretamente o nome dele. Mas, em geral, tem um CD-ROM já que serve para isso, tá? É claro que isso só vai funcionar se vocês estiverem usando o Linux nativamente, né, em máquinas virtuais, isso não vai dar certo. Mas quem tem o Linux instalado nativamente e tem um computador que ainda tem um drive de CD-ROM, né, que eles estão também entrando em extinção agora, mas para quem ainda tem, pode tentar esse programinha aí para ver se ele vai funcionar, tá? Se ele vai conseguir abrir o drive usando um comando aí dentro de um programa. Então vocês têm aí o código, tá? O código tem o nome de cd-rom eject.c. Vocês podem compilar e executar, né? Na execução, chama esse programa passando como argumento /dev /cd-rom ou o equivalente aí que vocês tiverem no sistema de vocês, tá? E a única coisa que eu recomendo é que no código original não tem essa flag aqui, ou num block. Eu recomendo colocar ela porque ela acaba funcionando em mais casos quando. Às vezes funciona sem isso daqui, dependendo do sistema, mas na maioria dos sistemas essa flag ajuda aí a funcionar, tá? Não funciona sem essa flag, tá? Então, se vocês estiverem aí rodando o Linux nativamente e quiserem testar, vocês podem executar aí esse programinha. Mas a ideia era só mostrar, né, o uso do IOCTL, que, né, pega aqui o descritor de arquivo que já está aberto, né, já está aberto com o dispositivo que foi passado como argumento, no caso o dev cd-rom, e aí ele passa um comando que é o comando cd-rom exec. E esse comando, que vai ser interpretado pelo driver que controla o drive de CD-ROM, vai, né, passar esse comando via driver, você vai passar o comando para o hardware para ele abrir a gaveta, tá? E em seguida ele está fechando o escritor de arquivo. Então é só isso que esse programinha faz. Então testem aí se vocês puderem. E para fechar aqui então as referências, se vocês tiverem dúvidas sobre a parte teórica, né, desses assuntos lá de SO1, vocês podem consultar o livro do Deitel, o livro do Tannenbaum, nos capítulos indicados. E todos os exemplos da aula de hoje aí foram retirados do capítulo 6 do livro Advanced Linux Programming. E é isso então, pessoal. Até a próxima.